Em um dos últimos vídeos eu recebi uma pergunta que é fundamental para você, para sua vida, para sua carreira. E a pergunta é a seguinte: André, o mais importante é saber um pouco de tudo ou focar em determinado tipo de conhecimento e se tornar especialista naquilo? Especialista versus generalista. Qual será melhor? Qual será que traz mais resultado para você? É exatamente esse o tema da discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E o tema da discussão de hoje é você. E é interessante que este assunto, generalista versus especialista, surgiu no momento que tem algo relacionado a isso acontecendo comigo neste exato momento. Eu acabei de receber um convite para ser professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, associado à Universidade de São Paulo, para dar aulas de persuasão, algo que eu fico extremamente lisonjeado. E no caminho de volta eu estava lá agora discutindo a respeito do processo, enfim, e neste caminho de volta eu vim pensando exatamente nesta pergunta que me foi feita: será que é melhor ser especialista ou generalista? E a resposta, já para te antecipar, é nenhum dos dois. Poxa André, mas como assim nenhum dos dois? Ou você é generalista ou você é especialista. E não, isso não é uma verdade. Inclusive, este canal está aqui para a gente sair da obviedade. Nem sempre a resposta está no óbvio, no status quo, no lugar comum. E é exatamente para te tirar do lugar comum, para te fazer refletir que existe o canal aqui do Brain Power. E por que a resposta é nenhum dos dois? Bom, se você se tornar generalista, o que vai acontecer é que você não vai ser referência em absolutamente nada. Você conhece um pouquinho de cada coisa, mas você não tem um legado. As pessoas não vão te reconhecer por algo, e quando elas não te reconhecem por algo, elas não pagam a mais porque falta um reconhecimento. Se você quiser receber mais, ser uma pessoa destacada, você tem sim que ser referência em algum assunto. Esta é a única maneira de você realmente ganhar esse escopo maior, esse peso maior, e as pessoas pagarem por esse valor, porque de fato você agrega valor naquele assunto que você domina. Bom, então seria especialista a resposta, porque de fato aquele assunto você domina muito. E a resposta também não é especialista. Afinal, especialistas existem aos montes e é muito barato. Se você precisar contratar um especialista, é muito barato. Um especialista em finanças, especialista em marketing, especialista em qualquer coisa, não importa a área de especialização, mas é um profissional barato. Bom, André, mas se não é nenhum nem outro, qual seria a resposta? E a resposta precisa ser construída. E para a gente chegar na resposta, eu queria que você tivesse em mente um nome: Jorge Paulo Lemann, o maior empresário do Brasil, indiscutivelmente. Pessoa que mais sabe criar empresas, gerar valor, transformar completamente empresas. Tanto que, se você olhar para a Ambev, que é a empresa que ele gera neste exato momento, a AB InBev, ele realmente transformou essa empresa num colosso mundial. Realmente, ele é espetacular no que ele faz. Inclusive, o Warren Buffett, o segundo homem mais rico do mundo, o melhor investidor de toda a história dos tempos, diz que se ele conseguisse ter um Jorge Paulo Lemann em todas as empresas que ele investe, ele seria o investidor mais feliz do mundo. Imagine o poder que tem isso. Ou seja, Jorge Paulo Lemann, de fato, é uma referência absoluta em empreendedorismo, em transformação de uma empresa, geração de valor para o acionista, fusão e aquisição. Ele é muito bom no que ele faz. Isso significa que Jorge Paulo Lemann é um especialista? Muito pelo contrário. Cada hora do dia ele está falando de uma coisa. Tem hora que ele está falando de liderança da empresa como um todo, os milhares de pessoas que trabalham na AB InBev. Tem hora que ele está falando de uma fusão e aquisição de bilhões que vai transformar o mercado, de repente de alimentação, de repente de bebidas. Ele realmente tem esse poder. Cada hora do dia ele está falando de algum assunto. Você consegue visualizar Jorge Paulo Lemann o dia inteiro sentado, montando ele mesmo uma planilha, de repente de finanças? Muito dificilmente isso vai acontecer, porque ele é uma referência na empresa dele. Ele está realmente cada hora falando de um assunto em específico, mas todos relacionados a um eixo central, que é empreendedorismo, empresariado, como é que ele cria uma empresa fantástica, como é que ele gera valor, como é que ele elimina custos. Ou seja, o eixo central sempre é empresa, otimização de negócios. Isso é a área central dele e é exatamente nisso que ele é referência. Agora, ele só conhece de otimização de negócios? Obviamente não. Ele conhece um pouco de liderança, ele conhece um pouco de vários assuntos. Vamos pensar num exemplo um pouco menor. No meu exemplo, eu conheço muito a respeito de cérebro, mas se eu só conhecesse a respeito de cérebro, dificilmente eu geraria valor para as outras pessoas, dificilmente eu geraria valor para você, porque eu começaria a falar de coisas completamente específicas que não são aplicáveis para o seu dia a dia. E aqui a gente já começa a entrar um pouco mais na resposta, a gente sai dos exemplos e vamos para a resposta. Uma pessoa que é especialista em cérebro só conseguiria falar com você a respeito de cérebro. Uma pessoa que de fato tem uma área central
central, que é a base dela, mas consegue conectar com outros assuntos, consegue aplicar aquele conhecimento que ela é especialista em várias outras áreas. E nesse momento ela gera valor para cada uma dessas áreas. E é exatamente por isso que eu venho aqui falar com você sobre persuasão, que me chamam para dar aula em MBA de persuasão, que me chamam para dar palestras a respeito disso. Exatamente por isso que eu posso vir aqui falar sobre procrastinação, sobre preguiça, porque eu consigo aplicar o meu conhecimento, a minha especialização a respeito de cérebro em diversos outros conhecimentos, em diversas outras áreas. E é neste momento em que você consegue associar diversos assuntos, interrelacionar diversos assuntos a um assunto central, que de fato é aquele que você domina, que de fato é aquele que você seria um especialista, que você consegue destoar da média. Ou seja, você não é nem um especialista e nem um generalista. Ou seja, o que você tem que fazer é realmente ter uma área central que você domina, que você é referência naquilo, mas você não pode somente conhecer aquilo. Você tem que conhecer sim outras áreas. E aí tudo bem que seja em menor profundidade. Tem uma base sólida em uma área em específico. Seja, portanto, especialista em uma área em específico, mas seja generalista nas outras áreas. Específico na sua área, generalista nas outras áreas. A junção dessas coisas te permite essas conexões, te permite levar o seu conhecimento para diversas outras áreas. Áreas que não teriam aquele conhecimento sem a sua presença. Exatamente por isso que eu posso dar palestras de empreendedorismo, de inovação, de marketing, de persuasão e realmente para você conhecer o seu próprio cérebro. Então aqui eu deixo para você uma pergunta: qual é a sua área de referência? Qual é a área que você realmente vai fincar bandeira, que você vai criar uma raiz extremamente profunda e nunca mais vai parar de aprender ao longo da sua vida inteira? Essa área tem que ser realmente definida por você, algo que você goste muito, algo que você tenha paixão, algo que te intrigue, porque isso é fundamental para você querer continuar aprendendo dia após dia, incessantemente, com uma vontade tremenda de saber mais. E uma vez que você sabe qual é essa área, o seu segundo passo é definir quais as áreas que têm relação com este assunto, quais as áreas que podem ser potencializadas por conta deste assunto. No momento em que você potencializa outras áreas por causa deste seu conhecimento, você começa a se tornar referência naquele assunto, você se torna autoridade, você começa a gerar muito mais valor e, consequentemente, receber a sua devida parcela de valor em troca. Então não pense simplesmente nas coisas óbvias, nas respostas óbvias. É exatamente por isso que este canal existe. Se você acha que esse vídeo, essa reflexão é importante para alguma pessoa, não deixe de encaminhar para que ela também possa ter esse mesmo pensamento, para que ela também consiga entender como é que ela pode se tornar referência de fato em algum assunto, nem especialista, nem generalista. E são essas duas respostas que as pessoas tendem a buscar. Poxa, será que eu me torno um especialista? Poxa, será que eu me torno um generalista? E o retorno do ponto de vista financeiro e de satisfação, tanto do especialista como do generalista, tendem a não ser tão positivos. E obviamente existem exceções, mas ainda assim vale a reflexão para essa pessoa. Se você gostou desse capítulo de hoje, deixa aqui embaixo seu comentário dizendo como é que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia, em que você vai se tornar referência. Deixa aqui embaixo, de repente você se aproxima de uma outra pessoa que também vai se tornar referência na mesma área que você. E para você conhecer mais a respeito do seu cérebro, não deixa de entrar em Reprograme Seu Cérebro, para a gente ter outras reflexões como essas e mais ainda, como é que você tira energia do seu cérebro para ir atrás, para começar a se tornar uma grande referência no seu assunto de escolha. E não deixa para começar a se tornar referência amanhã não, porque você já sabe, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.